Fala pessoal, sejam bem-vindos ao PodSafer, o videocast de cibersegurança, que falamos tudo sem filtro, da maneira que tem que ser. Hoje a pauta é quente, cibersegurança na área de saúde. E para isso, queria apresentar o Arthur Paixão, nosso convidado. Por favor, Paixão, se apresente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. Eu não sei para que câmera olhar aqui, estou meio perdido. Fica à vontade. Tem a câmera para você. Posso escolher uma e vou pegar. Escolhe uma, tem câmera para você aqui. Essa é a sua câmera. Não, Fica perfeito. à vontade. Meu nome é Arthur Paixão, sou responsável pela parte de segurança do Hospital Albert Einstein. A gente está com um pioneirismo que me enganaram o RH quando eu entrei, disseram que era só um hospital, descobri que era muito mais coisa, centro de pesquisa, universidade, hub de startup. Então, assim, é um planeta sobre segurança na área de saúde, então não é só apenas um hospital. E então, referência. É um ecossistema de saúde que a gente toma conta lá. Então, eu já trabalho nessa área já há um certo tempo, na área de segurança. Já passei por algumas empresas de alguns setores, então, área de saúde, financeira, big retail em geral. Meio que fiz o compilado de aprendizados de outros setores para poder trazer para a área de saúde, que é uma área ainda muito precária no Brasil quando a gente fala de segurança da informação. E delicado. E delicado, porque lida com a vida da pessoa. Sem dúvida. Então, acho que isso é um pouco de um resumo, né, vamos falar. Estávamos falando um pouquinho sobre isso agora há pouco, né, nos bastidores, sobre quão crítico é esse tema na área de saúde, né? Legal, obrigado por ter vindo, né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns dados. Éder, por favor. Vamos lá, tem até aqui, eu vou colocar uma pergunta que provavelmente vai nortear aqui o nosso papo, né? Que é como proteger vidas, dados e reputação quando um ataque pode parar no hospital inteiro, né? Agora, falando até um ecossistema inteiro, né? Mas antes, deixa eu trazer alguns dados que são interessantes aqui, ó. Falando do setor de saúde, né? No Brasil, ataques de ransomware cresceram 146% de 23 para 24. E o setor de saúde está em terceiro lugar nesse número, né? A gente está falando aí de aproximadamente 6 mil tentativas só em 24. Tem um outro estudo aqui que fala que globalmente, em 23, 67% das organizações de saúde sofreram ataques de ransomware. Né? E a gente viu isso, eu acho que em 23 saiu muita notícia sobre esse tema, hospitais aí que foram impactados, né? Não só hospitais, redes de atendimento todas ficaram paralisadas em decorrência desses ataques, né? E alguns com um processo de recuperação realmente muito lento, né? Também tem um estudo da Checkpoint que mostra que o setor de saúde no Brasil sofre 3.167 ataques semanais. Isso número de 25, tá? E aí a gente está falando aqui de exposição de vida, exposição de dados sensíveis, né? E para fechar os números aqui, ó, o custo médio de um ataque, de um ataque cyber na saúde, representa ali 5,3 milhões de dólares. Esse é um número de 23, pode até ser maior agora, né? Está entre os maiores de todos os setores, provavelmente pelo impacto, sensibilidade do dado, né? Então, são números aqui que realmente chegam a impressionar, né? Então, é um setor que a gente percebe que tem, eu estava até comentando com o Arthur isso, né? Que tem dados que são realmente sensíveis, né? O setor de saúde, eu diria que é um dos setores mais críticos quando a gente fala de dados pessoais, porque não são só os dados principais ou os dados comuns, né? Tem ali todo o histórico clínico do indivíduo, né? Então são dados que realmente têm um impacto aí considerável, né? Então, e qualquer dado é muito sensível nesse tema. Todos os dados são sensíveis, né? A parte, não só documentos, né, mas momento que a pessoa está, onde está, né, em qual crítico está. Então tem uma série de fatores aí. É um desafio, não é, Arthur? Como é que é lidar num setor desse? Acho que o primeiro desafio que a gente tem é a falta de regulamentação no Brasil ainda, que eu acho que é o principal, vamos dizer, ofensor. Um problema macro, né? É um problema macro, né? Que não é um problema de uma instituição, é um problema geral da nação que a gente tem ainda dessa falta de cobrança em cima da proteção de segurança da informação na saúde. O que muitas pessoas não percebem é que a segurança da informação hoje, ela faz parte da segurança do paciente. E a gente vê muita instituição de saúde, ela investe, e isso faz parte do orçamento daquela instituição de saúde, em guardar dinheiro e separar dinheiro para a segurança do paciente, mas segurança do paciente no sentido de o que a gente pode fazer para que não aconteça nenhum tipo de acidente hospitalar.
Quais são as campanhas de conscientização que a gente está fazendo dentro da nossa instituição para poder evitar qualquer tipo de incidente de segurança na saúde para o paciente. Só que quando começa a ter essa chave de a gente sair de uma instituição de saúde que funcionava no papel e ela começa a ser digitalizado, isso faz parte da questão da segurança do paciente também. Isso precisa entrar na parte de visibilidade, eficiência, monitoramento, tudo isso aí. E tem um ponto crítico também, que os dados do prontuário e tudo mais são do paciente, né? Não é da instituição. É do Ou paciente. seja, é todo paciente. Ainda tem esse ponto. Os dados todos que estão lá, o paciente pode levar, deve levar, inclusive, isso não é da instituição. Como é que você trabalha com essa informação, sendo que ela não é sua? Isso. Né? Isso é. Até quando a gente considera os diferentes níveis tecnológicos das instituições, né? Porque assim, o Einstein é um exemplo na América Latina e provavelmente no mundo, quando a gente fala do tema proteção de dados, tecnologia no modo geral, né? Mas a gente estava falando aqui, existem hospitais em algumas regiões do nosso país que têm estrutura mínima para operar, né? Então é um desafio atender a proteger esses dados e garantir a portabilidade de modo seguro, né? Exato. Então, isso tudo é um desafio. Né? São uma série de desafios, né? Desafio financeiro, que é a falta de, muitas das vezes, essas instituições elas não têm dinheiro para investir em tecnologia básica, quanto mais em segurança. Segundo, a falta de conhecimento que a gente percebe. Então, existem problemas que as instituições têm que elas preferem dizer assim, cara, vamos primeiro focar em alguma outra coisa, sei lá, infraestrutura. A gente já viu cenários de ter hospital que o data center do hospital, o pessoal da limpeza estendia os panos de chão lá porque era o lugar mais quente para poder secar mais rápido. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei em choque. Eu disse, como assim? Isso aqui, né? Não é possível que alguém fez mas isso aí aqui. faz isso em casa, lá atrás da geladeira. Atrás da geladeira. É normal, dia a dia. E aí, quando eu paro para poder pensar, putz, não é todo mundo, não é todo lugar que tem a mesma realidade que a gente tem. Então, assim, tem pessoas que realmente não têm conhecimento nenhum sobre o que é a segurança e qual que é o real perigo daquilo pode oferecer para os pacientes. E tem lugar que realmente simplesmente negligencia. Então, cara, não é minha prioridade agora, tenho outras prioridades e vamos investir nessa prioridade. E aí, se acontecer alguma coisa, a gente vê o que a gente faz. Então, mas a falta de regulamentação faz esse processo ser mais moroso, né? Muito mais. Por isso que o setor financeiro no Brasil ainda acaba sendo muito mais regulamentado, vamos dizer assim, muito mais seguro por conta disso. Porque a gente sabe que tem Bacen, PCA, LGPD, tudo isso aí meio que conglomerado para poder forçar as instituições financeiras a garantir um nível de segurança mínima. Então, quando a gente não tem essa segurança mínima na área de saúde, acaba virando esse cenário assim, uns lugares estão muito mais avançados, outros menos, e vida que segue. Tem essa dificuldade. A gente acaba percebendo isso. Eu até comentei com o Arthur que eu tive uma passagem também pelo setor de saúde, né, na área de segurança, isso há um bom tempo já, deve fazer quase 20 anos, e naquela época a gente estava falando em digitalizar prontuário, né, o pessoal já estava ali com projetos de digitalização, já tinha os prontuários eletrônicos, e assim, o foco era manter a operação funcionando, né? Então, assim, eu tenho que garantir que aquele leito ele esteja disponível, eu tenho que garantir que o corpo clínico ele esteja realmente operando ali dentro das instalações. Segurança era um tema completamente, eu ia até colocar secundário, mas há 20 anos atrás eu tinha muito hospital que nem tratava o tema, né? E disponibilidade acho que ainda é um tema ainda que, com o passar dos anos e a evolução tecnológica, ainda muitos lugares ainda deixam a desejar. Vocês já tiveram algum caso de, vamos numa urgência e, caiu o sistema, para ver como é que acontece? Já presenciaram isso alguma vez? Eu nunca. Cara, a primeira vez, assim, só foi uma única vez que eu vi isso acontecer, e foi assim, minha filha estava doente, fui levar ela para emergência e, coincidentemente, naquele dia teve alguma atualização, não sei o que aconteceu, que o sistema parou. E aí o pessoal estava trabalhando em modo de contingência lá, com um papelzinho anotando tudo direitinho para depois fazer a reatualização. Cara, você vê que o corpo clínico que trabalha numa urgência, no momento, dependendo do horário, dependendo do dia, a gente sabe que tem dias da semana que uma urgência ela tem um maior pico de atendimento do que outros dias. Sem dúvida. Cara, isso é um caos. E se a gente pega isso num sistema público, um hospital público, ferrou mais ainda. E que não é difícil de acontecer, que não é difícil de acontecer, que a gente consegue ver isso. Então, assim, se você pega um hospital de grande porte, setor público, que todas as unidades, UPAs, AMAs e UBS de São Paulo, concentra naquele único hospital, cara, separou uma cidade e você não tem essa noção do risco real da disponibilidade com a questão de segurança.
que isso pode causar na vida do paciente. Então, o tempo que leva entre um paciente ser atendido no momento de urgência e ele ter algum problema de saúde por conta daquilo, por conta da tecnologia, cara, isso é algo que, assim, você não pode errar, não pode errar. Teve um caso há 2 anos atrás, na Alemanha, onde teve o primeiro caso de morte, vamos dizer assim, por causa do caso de cibersegurança, onde o hospital sofreu um ataque, parou toda a operação do hospital, tinha um paciente com estado crítico, o hospital foi movimentar esse paciente de uma cidade para outra, entre hospitais, e durante o percurso da movimentação desse paciente, o paciente veio a óbito. Não foi um ataque para a vida do paciente, mas a tecnologia acabou causando, interferindo na vida do paciente. Então, assim, é algo que tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, não é só a disponibilidade do ambiente que as pessoas se preocupam, né? Está muito preocupado com a tecnologia, operação, finanças, mas esquece que na outra ponta, quem que é o nosso cliente? É o paciente. Perfeito. E quando a gente olha para um hospital como o Einstein, né, e a gente... quais são ali as principais ameaças que você encontra ali na operação? As principais ameaças, eu acho que a exposição da marca, ela por si só, ela já traz ameaças. O fato de você ter uma instituição que ela tem um nome muito forte, muito grande, atrai muitos olhares. O que a gente vê, o que a gente percebe é que questões de... tem diversos fatores que a gente traz. A gente tem um time de inteligência, de contra-inteligência, vamos dizer assim, onde a gente analisa tudo que está acontecendo no mundo, América Latina e Brasil, e depois a gente começa a relacionar esses dados com os dados do que está atrelado com o Einstein. Então, o que está acontecendo de ameaça no Brasil que pode ter uma relação com o Einstein? O que a gente está percebendo que está acontecendo no mundo que poderia trazer algum tipo de ameaça e ter uma relação com o Einstein? Por exemplo, a gente percebeu que a questão da influência da guerra do outro lado do Oriente Médio, isso influencia para a gente. A gente percebeu que o número de ataques, de tentativa de DDoS, phishing, em geral, e tentativa de ataque direcionado para a gente, ela aumenta muito. Então, fatores geopolíticos também afetam a gente. Então, assim, em especial nesse momento que a gente está passando, no hospital israelita. Então, isso é algo que, querendo ou não, a gente tem que levar em consideração para poder garantir a proteção do ambiente da gente. Então, não é só aquela segurança tradicional, vamos dizer assim, vamos olhar a campanha de phishing, ver o que está chegando para os pacientes, ver o que está chegando para os funcionários. Será que realmente os funcionários estão clicando no link para clicar? Não sei o quê. Então, a segurança básica tradicional, a gente percebe que para a gente ela não funciona muito. Tem outros fatores que a gente precisa correlacionar para trazer, que aí sim tem que fazer o diferencial. Porque a segurança, o que eu digo para as pessoas, que segurança não é uma receita de bolo. Só que cada pessoa, ela tem um sabor preferido de um bolo. Tem um lugar que é o setor financeiro, ela gosta mais de morango, tem o setor de Big Retail que gosta mais de chocolate, o outro gosta de caramelo, e você tem que saber descobrir qual que é o sabor que você mais gosta. Isso é louco, porque você estava fazendo essa analogia, porque assim, tudo começou, vamos dizer assim, né, de uma certa forma, com as fintechs, né, que acaba trazendo uma evolução natural por conta do investimento. E as health techs acabam, de certa forma, degustando um pouco disso, tentando entender de que forma vão, não na mesma velocidade, a gente sabe disso, mas acabam tentando experimentar esses sabores que você está dizendo, de acordo com as necessidades, mas não funciona da mesma maneira, porque são necessidades distintas, né? Um bloco aqui que a gente está falando sobre algumas perguntas que vêm para a nossa caixinha e um pouco disso que você estava falando, né? Ataques ransomware em hospitais. Quais são os efeitos reais que você presenciou ou já preveniu? Que tendo essa relação talvez diferente do que o tradicional. Assim, ataques de ransomware que eu já não presenciei em ambiente crítico da gente ter entrado, mas eu já presenciei em outras instituições, ter hospitais que tomaram incidentes de ransomware, não tinha uma contingência muito bem desenhada. O que vai acontecer se um dia parar? Qual que é o disaster recovery da gente? Como é que a gente testa esse disaster recovery do ambiente? Como é que o nosso time de resposta a incidente vai tratar esse tipo de incidente? Então, assim, a gente já presenciou um ambiente que existia a política, tudo bonitinho, o playbook, o runbook, tudo certinho, perfeito, só que era de 12 anos atrás, 10 anos atrás. E o parque tecnológico ele mudou de acordo com o tempo, as pessoas mudaram, conhecimentos não foram transferidos durante aquele período, e aí quando chegou um incidente, estava desatualizado. E aí agora, o que a gente faz? E aí até um caso emblemático, que acho que uns 2 anos atrás, tinha um hospital do Sul, que eles tiveram um incidente de ransomware, estavam comentando comigo, dizendo assim, Arthur, a gente sofreu um incidente, criptografaram nosso ambiente inteiro, nosso time está atuando em contingência já mais de uma semana,
E o backup também foi criptografado. Eu disse, putz, mas como é que ele foi? Como é que isso aconteceu? Não, porque o servidor principal da gente estava na rede e era o mesmo que dava o backup. Eu disse, meu Deus, nossa, surreal. É o nível de putz, maturidade. Coitado desses caras para resolver esse problema, porque assim, é complexo. E aí eu começo a perceber que falta um pouco de ter pessoas especializadas em segurança de outros mercados para poder trazer... Para fazer o bench aí. Para fazer esse benchmark e dizer assim, putz, cara, cuidado com isso, testa teus planos. Já experimentei isso lá. Isso, qual que é o plano A, plano B, plano C? Você tocou num ponto, e aí eu vou puxar o gancho até para esse ponto. Pessoas. Porque na minha passagem, na minha experiência pregressa no mercado de segurança em saúde, existia uma disparidade, né? Provavelmente isso não acontece no Einstein ou instituições do porte do Einstein, mas nas menores tinha uma disparidade até inclusive a salário, quer dizer, não era atrativo para um profissional preparado, com conhecimento, qualificado, ir para o setor de saúde, porque o setor de saúde acabava não gratificando ele da mesma maneira que o setor financeiro, por exemplo. Então a gente vivia uma dificuldade no mercado de saúde de ter boas pessoas para realmente elevar o nível de maturidade e conhecimento no tema cibersegurança. Eu não sei se isso ainda persiste no mercado. Eu acredito que quando eu olho para um Einstein, né, essa história deve ser um pouco... deve ser diferente, claro, porque, como você disse, até um ecossistema, não é só mais um hospital, tem muita coisa ali em volta. Mas eu não sei se quando eu vou lá para aquela cidade, aquele hospital menor, aquela rede de hospitais mais regionais, se essa realidade mudou, né? Isso, então, assim, pessoas realmente ainda é um problema por conta do o quanto que aquela instituição, aquele hospital entende que segurança faz parte do business. E aí qual que é a reflexão que eu trago para isso? Ninguém vai investir se não tem uma pessoa aqui mostrando que traduzindo esse techniquez do prejuízo em dinheiro. Porque nenhum comitê executivo, nenhum board executivo vai querer fazer um tipo de investimento se ele não consegue enxergar nenhum ganho financeiro. Não está vendo o valor, né? Não está vendo o valor. Cara, beleza, quanto que isso aqui vai me render nos próximos... Cara, não vai render nada, mas também vai ver que tá com perda. Tá, mas materializa isso. Como é que você fala isso? Então, acho que a primeira coisa é você ter pessoas que conseguem traduzir do techniquez para o comitê executivo falar de dinheiro. Você precisa falar de dinheiro, você precisa falar que o hospital tal teve um incidente tal, que perderam tantos milhões, teve problema de reputação de imagem, dando a imagem. Então, assim, teve uma série de problemas que, se acontecessem com a gente ia perder tanto por conta disso, disso. O dia de operação que ia parar, o faturamento. Então, assim, é você primeiro traduzir isso para poder conseguir fazer com que ele olhe para pessoas como algo que seja uma joia, vamos dizer assim. Então, é o primeiro ponto, precisa ter pessoas para conseguir enxergar isso. E aí essas instituições hoje, a gente percebe que não tem essas pessoas. Tá muito mais focado, eu preciso comprar um firewall, eu preciso comprar uma solução DDR. Tá, mas e aí? Mas aí entra uma coisa interessante, que é o que a gente, como integrador dessa área, né, a gente percebe também uma coisa que acontece muito, que as empresas vão lá e compram muitas licenças de muitas coisas e não tem pessoas para pilotar. E aí o que acontece? No final de um ano, tem uma renovação natural. Como não viu valor, não há renovação. Então é um dinheiro que foi investido de forma incorreta, vamos dizer assim. Não tinha uma estratégia, né? Não tinha uma estratégia, a palavra é essa. Não tinha estratégia de investimento. Segurança não é só tecnologia, nunca foi, né? E é uma estratégia em cima de pessoas. É isso aí, pessoas, processos, né? A gente estava também num papo interessante agora há pouco, falando sobre isso, que às vezes é mais interessante você ter um produto mediano, que não é aquele produto que realmente é o produto líder naquele segmento, mas você ter pessoas qualificadas, né, para operar o produto mediano, né? Às vezes você não tem uma estratégia de direcionamento do budget que você tem na mão, você acaba usando boa parte do budget para ter aquele produto que é o melhor, líder, o carro-chefe daquele... E aí você acaba pecando e não conseguir pessoas capazes, né? Que não conseguir investir na capacitação das pessoas para operar o produto. Que é o famoso cobre a cabeça, descobre os pés. Né? Exatamente. Então, às vezes, um produto mediano com pessoas capazes pode trazer um resultado muito mais positivo do que investir todo o seu dinheiro em um produto e não ter ninguém para olhar. Mas é o que eu acho que você matou a pau quando você colocou em relação à estratégia. Porque tudo tem que ter uma estratégia e de médio, curto, longo prazo, entendendo onde você encaixa as pessoas e onde você encaixa as vulnerabilidades que você tem atualmente. E muito também a cultura, né? Eu acho que E aí é uma percepção que eu tenho do mercado brasileiro que está muito mais focado em
cara, o que eu posso fazer para poder comprar para resolver tal problema? Eu que vim de setor financeiro, já passei por bancos muito grandes, bancos digitais. A minha primeira impressão quando eu comecei a trabalhar nesses lugares é assim, putz, aqui é empresa de dinheiro infinito. Os caras tinham soluções que eles compraram que nunca ninguém tinha usado, mas que tava lá, usa aí, pô, se quiser. Como assim? Vocês pagaram isso aqui e vocês não usam? Então, o primeiro choque de realidade que eu tive quando eu vi. E quando a gente está migrando, saindo do setor financeiro para ir para a saúde, não é todo mundo que tem dinheiro. Só que também não é todo mundo que faz questão de resolver problemas de formas baratas, vamos dizer assim. Eu sou responsável pela parte do time de pesquisa, de medical research lá, que a gente tem, de devices também. E a premissa que a gente tem é assim, todos os problemas que a gente tem que resolver dentro de casa, com automação, com desenvolvimento dentro de casa. Se a gente chega à conclusão que não consegue resolver dentro de casa e tem que comprar uma solução, cara, a gente está pautado para dizer assim, ó, pessoal, a gente precisa desse investimento porque a gente teve uma pesquisa, a gente chegou à conclusão que não vamos conseguir resolver, o investimento para isso aqui é muito maior do que comprar uma solução e é isso que a gente precisa. Em raros casos, não lembro de nenhum caso que a gente precisou comprar algo que o time pediu que foi negado. Por quê? Porque a gente estava pautado em quanto que a gente conseguiu economizar durante os anos. Esse ano a gente economizou, sei lá, X milhões por conta dessas automações aqui e resultado de pesquisa interna porque a gente poderia ter comprado essa outra solução. Então, o pessoal está muito mais preocupado não, vou deixar na mão do fornecedor lá, ele vai me trazer o produto. Vou buscar uma referência de mercado, né? Eu não estou aqui, até acho que as referências são importantes, olhar um Forrester, olhar um Gartner, mas não pode ser essa a única estratégia. A única estratégia. E a gente começa a perceber no mercado que existem instituições que é a única estratégia. Quer dizer, eu vou comprar aquilo que aparecer lá no quadrante líder do Gartner e deixar toda a inteligência com o terceiro, né? Com o parceiro, que é isso que eu acho que é o maior erro que existe. Você pegar o que é o seu business core, sua inteligência, e você deixar na mão do terceiro e não saber se aquela relação ela vai ser duradoura ou não, e um dia, sei lá, aquele parceiro, não quero mais trabalhar com vocês, vamos embora. Toda a inteligência do seu negócio está com ele. Você perdeu isso. Então, assim, é um risco muito grande, é uma estratégia que eu acho que não pode acontecer de jeito nenhum, isso aí com as instituições, mas acontece muito, esse é que é o ponto. Não tem pessoas que conseguem olhar, não vou dizer segurança, mas a governança da tecnologia como um todo, dizer assim, cara, isso aqui é nosso, isso aqui é o conhecimento nosso que a gente construiu, a gente é diferenciado de mercado por conta disso, isso tem que ficar com a gente. Mas para facilidade, não, deixa acontecer. Quando você olha uma estratégia lá, Arthur, aí você falando de conhecimento, quer dizer, aquilo que é estratégico está com o seu time. Isso. E aí você traz o parceiro para cuidar das questões mais operacionais, é isso? Isso, mesma coisa para esse time de segurança ofensiva, quando a gente olha, então, quais são os sistemas críticos que a gente quer testar, quais são os equipamentos médicos críticos que a gente quer testar? Não, eu quero que esse conhecimento fique dentro de casa. Porque eu quero capacitar meu time para qualquer outro tipo de cenário que a gente pegar, porque não é todo dia que você vai ter uma ressonância de, sei lá, de 10 milhões, 15 milhões para poder estar testando. Eu vou pegar esse tema, até para fazer mais uma pergunta, depois eu vejo com a produção quantas perguntas a gente pode fazer, mas tem mais uma que eu acho que é interessante a gente ir para esse tema, que é a parte do legado tecnológico. Né? Então tá aqui, como lidar com um legado tecnológico de infraestruturas antigas, sistemas defasados e ambientes que precisam operar 24/7. Legado eu achava que era um problema da área financeira, né? Setor financeiro tem legado pra caramba. Até o dia você vai construindo, né? Até o dia pisar numa instituição de saúde, você olha assim, meu Deus, eu tenho que conviver com isso. Então, sim, legado é um problema. Você precisa conviver com isso. Não existe outra solução. A gente sabe que não são todas as instituições que têm verba para poder fazer essa atualização de parque, tudo que tem. Muitos dos sistemas de saúde que rodam no Brasil hoje são sistemas de empresas pequenas, que são muito antigas, mas que são muito funcionais e trazem bastante resultado para as instituições. Por isso que é comum você encontrar hospitais, sei lá, no interior, que está utilizando, sei lá, um Delphi da vida, um Oracle 6i, 10G, por aí, e funciona perfeito, traz o retorno que precisa, está tudo bem. Então, assim, não é todo dia que você vai conseguir fazer um upgrade de versão de um sistema desse que vai funcionar e vai continuar funcionando, resolvendo todos os requisitos de negócio que tem. Existe um investimento muito alto para poder fazer isso. É porque é o coração. Porque é o coração. Então, assim, o que eu percebo, qual que é o principal, que eu digo, que é a receitinha de bolo, né? Primeira coisa, CMDB. Não, por incrível que pareça, não são todos os lugares que tem CMDB documentado com todos os ativos, sistemas que você está utilizando, sistema com end of life,
sistema com end of software, tudo para poder dizer assim, ó, eu tenho um controle hoje disso aqui. Tá tudo documentado. Tá tudo documentado. Então eu sei o que eu tenho dentro de casa, a partir disso aqui eu vou construir uma estratégia de proteção em cima desse ambiente. Então o primeiro passo que eu vejo é CMDB, não tem. Até porque a hora que você tem isso documentado, você também sabe as vulnerabilidades desse processo, né? Isso. Até E aí é nesse momento que a gente vai descobrir se aquele CISO ele é um cara bom ou não. Porque se ele conseguir dormir sabendo quais são os problemas que tem, alguma coisa tá de errado. Então, assim, fica naquele dilema, né? Puta, eu prefiro não saber dormir, eu prefiro saber... Windows 7, né, que tá operando. Isso. Então... Não dá para atualizar o sistema operacional porque a biblioteca que faz a conexão da máquina com o tomógrafo. E aí? Não funciona no Windows mais novo. E aquele equipamento custa alguns milhões de reais. Mas isso é uma coisa que acontece em todos os segmentos quando a gente fala de segurança, que a ignorância é uma bênção, né? Então, em alguns momentos, o cara olha para isso como se fosse a solução. E depois você vê que o cara está sentado numa bomba relógio. Com certeza. Até explorando esse tema um pouco mais, né? Porque é um tema que eu acredito que seja realidade para muitos hospitais, né? Como lidar com isso, né? Quer dizer, eu tenho um equipamento desatualizado, tá lá rodando um Windows 7, um Windows Vista, eu já vi o Windows Vista ligado num equipamento, e o cara não tem condições de fazer, a máquina não pode sofrer uma atualização, porque o equipamento é incompatível com a versão nova, e a correção seria, o equipamento está operando, né? E a correção seria a compra de um equipamento novo que representa milhões e milhões de dólares. O tempo de vida de um equipamento médico ele dura de 10 a 15 anos. Como lidar com isso? Saiu uma versão hoje, daqui a 15 anos vai sair uma versão 2 daquele equipamento com a correção de todas as vulnerabilidades que vão chegar durante esses 15 anos. Esse é o primeiro problema que a gente tem. E aí o que a gente começou a utilizar como estratégia? Toda renovação e aquisição, contratualmente falando, tem que dizer, se a gente encontrar alguma vulnerabilidade, tiver algo que possa colocar a instituição em risco, o fornecedor, o fabricante, ele tem a obrigação de lançar uma correção daquele problema dentro de um SLA X lá, que a gente vai entregar isso para eles, e se ele concorda ou não. Isso já foi pauta de muita discussão em mesa de compras, a gente ir lá e dizer assim, o fornecedor, cara, não posso, não tenho como, não sei o quê. Cara, então beleza, vou pegar o fabricante B, porque ele está se comprometendo a fazer isso com a gente. E às vezes aquele fabricante B, ele não é o fabricante que vai trazer a melhor solução para o negócio. Puta, o médico fica revoltado, putz, precisava desse aqui. Mas é o que vai funcionar para manter. Mas esse aqui é o perfeito. Cara, mas é o perfeito agora, mas daqui a 1, 2, 3, 15 anos, é esse que vai trazer o problema para a instituição. Então a gente precisa ter essa virada de chave. E aí, quando a gente começou a fazer esse papel de, putz, vamos colocar isso na mesa como um dos requisitos para a escolha do equipamento, e isso meio que o fabricante ele percebeu que isso era um fator que poderia remover ele da jogada, eles começaram a mudar a postura. O que percebeu? Não, beleza, pode colocar esse SLA, a gente tem um time dedicado aqui para isso, o nosso time de fora está trabalhando em correção de patch, a gente pode não ter dentro desse prazo, mas a gente se compromete, não sei o quê. Então a primeira coisa que a gente percebeu foi contrato e avaliação com o time de segurança. Então, toda aquisição de novo equipamento tem uma pessoa de segurança que está ali avaliando isso. Então, quais são os requisitos de segurança que esse equipamento atende? Isso já começa a diminuir daqui para frente. O legado ele vai continuar, mas daqui para frente a gente conseguiu quebrar esse silo, né? O que é para trás é a primeira coisa, CMDB, tentar entender o que tem dentro de casa, quais são as versões, cria um plano para isso. A gente se preocupa muito com o que se comunica com esse equipamento e como que ele se comunica com outros equipamentos dentro da nossa rede. Está segmentado, está microsegmentado? Quem são os usuários que têm acesso a esse equipamento? O nosso time de monitoramento, SOC, ele tem visibilidade daquele equipamento, como que ele funciona? O que aconteceria se tivesse um comportamento anômalo com ele? O nosso time iria ser acionado e iria parar aquele equipamento, sendo que aquele equipamento, só existe ele no hospital, tem uma fila com 500 pacientes que precisam ser atendidos, e ele precisa funcionar, ele não pode parar, porque um paciente pode muito bem numa fila de espera vir a óbito. Então, assim, é a preocupação que a gente tem. Como que a gente garante que aquele equipamento funcione sem comprometer o atendimento do dia a dia? Então, essa é a preocupação que a gente tem com entender quem acessa, como que segmenta, precisa continuar funcionando, quais são vamos dizer, o band-aid que a gente precisa colocar temporariamente para poder estancar o sangramento ali e conseguir resolver o problema na causa raiz. Então, é algo que não tem como fugir, vai ter que conviver. E quando se fala da área de saúde, cara, esse tempo de entrega de equipamento e custo, ele é muito alto. O ciclo de vida do equipamento é muito longo. É muito longo. Muito diferente de outros equipamentos como desktop ou coisa do tipo, que em 3 anos você já está substituindo, com né? certeza. Então, fato de instalação de soluções de EDR, antivírus geral, nesses equipamentos, aí, o fabricante diz, se você instalar, você vai perder a garantia. Então, mas qual que é a garantia? O que vocês me ofereceriam como garantia?
Então, vai começar a olhar no contrato, manual, para poder garantir, putz, isso aqui realmente pode correr esse risco de perder a garantia, não, isso aqui não pode. Então, tem uma série de análises. Então, assim, a parceria entre segurança e tecnologia, continuidade, jurídico e o time de própria engenharia clínica tem que andar assim, todo mundo de mão dadas, para conseguir garantir com que isso funcione. Muito próximo da indústria, às vezes, né? Quando a gente fala de OT. Coisa do tipo, quer dizer, tem ali, às vezes, uma interferência, uma inferência, a instalação de alguma coisa no meio de uma comunicação, já pode fazer o equipamento ter um comportamento um pouco diferente, porque você gera ali um atraso na comunicação das duas pontas, e isso pode fazer o equipamento se comportar de uma forma completamente inesperada. Perder uma linha de produção é prejuízo. Então, tem até um paralelo ali no mundo OT indústria, né? Bom, bora lá para mais um quadro aqui, Paixão. A gente tem um quadro aqui que chama Falha Crítica. Qual é a ideia desse quadro aqui? A pessoa nos contar um caso que ela viveu, que ela vivenciou, que poderia ter tomado proporções aí e ter feito um estrago, sabe? Tá, vamos lá. Teve um caso, alguns anos atrás, onde um aprendizado que eu tive na minha vida, que tudo a gente tem que pensar com segurança antes, Security by Design. E quando a gente fala de Security by Design, a gente tem que levar ao pé, literalmente ao pé da letra. Desde no momento que a gente vai criar um produto até fazer o deploy desse produto em produção, teste, tudo. A gente tem um cenário que a gente tem todo novo equipamento que chega, a gente coloca dentro de um ambiente segmentado para garantir como que aquele equipamento se comporta dentro do nosso ambiente. Um ambiente controlado, monitorado, um laboratório que não se comunica com nenhum lugar, para tentar entender qual que é o comportamento dele, o que ele tem. O que a gente percebeu? A gente tem um modelo de quarto inteligente. O que é quarto inteligente? Aquele quarto que você, pelo celular, pelo tabletzinho, você muda a luz, baixa a cortina. Automação completa. Automação normal, que é aquilo que muita gente tem dentro de casa, hoje em dia. E tinha uma empresa que ela fornecia uma controladora de ar-condicionado para garantir que a temperatura esteja de acordo com o que o cara quiser lá dentro do tablet. E aí, o que a gente percebeu? Que no momento que a gente implantou esse equipamento naquele ambiente, naquele laboratório de testes, começou a ter várias tentativas de comunicações para fora. E aí, putz, como assim? Um Raspberry. Aí, quando a gente foi fazer, o nosso time de monitoramento notificou, cara, tem um Raspberry tentando se comunicar. Primeira coisa, se tem um Rasp, aí começa a bater as paranoias. Putz, tem alguém tentando invadir a gente, putz, é algum insider. Plugaram um device na nossa rede. Tem mercado, sei lá, alguma coisa, veio o pessoal de fora para poder atacar a gente. O cara foi até a baia lá, colocou um pendrive. Estão tentando pegar a gente, alguma coisa nesse sentido. E aí lá vai o time tentar entender o que estava acontecendo, descobrir esse equipamento. E a gente percebeu que tinha um hack lá e estava apontando que era para aquele hack, mas não tinha nenhum Raspberry apontado lá. E quando a gente foi olhar, disse, cara, só tem uma controladora no ar-condicionado, que é de automação. Então, cara, vamos pegar isso aqui. Pegou, desmontou o equipamento, foi fazer toda a análise reversa dele, a engenharia reversa dele, e a gente percebeu que, opa, peraí, esse aqui veio premiado. Tinha um CryptoMiner, que ele estava tentando se comunicar com a C2 através do IRC, o canal do Mirk, que é algo que a gente não vê mais funcionando hoje em dia, especificamente esse. Cara, o cara era true, esse aí era velha guarda. Tentando se comunicar utilizando o IRC para poder mandar dado para fora. E além disso, ele tentava fazer movimentação lateral. E qual que era a movimentação dele? Ele pegava todos os Raspberries que tivesse dentro da mesma rede e tentava fazer pivô entre eles, para virar uma rede única, e aí sim ele mandar dado para fora e a pessoa de fora se conectar dentro daquele ambiente. Vamos parar para pensar que se isso tivesse acontecido no ambiente de produção, que é muito comum, que nenhum hospital, nenhuma outra empresa de tecnologia faz, pega o equipamento, já bota em produção e vamos ver o que acontece. Então, o estrago que poderia ter causado, reputação dando imagem, vazamento de dados de paciente, uma pessoa de fora poderia estar dentro do nosso ambiente, colocando um ransomware para estar rodando dentro do nosso ambiente, e a gente não ia ter uma rápida resposta para aquilo. Qual foi o aprendizado que eu tive? Que o conceito de nada pode entrar dentro do nosso ambiente que não seja testado, autorizado, viabilizado, ser auditado, cara, não pode, porque é um risco assim gigantesco. Então, era uma controladora de ar-condicionado que parecia ser algo inofensivo, que não poderia trazer risco pra gente e que trouxe realmente isso aqui, esse cenário pra gente de risco. Então, assim, se realmente isso entra no ambiente de produção que a pessoa nem se preocupa, só conecta lá e vamos ver o que acontece, cara, o estrago seria grande. Então, o índice
vamos dizer assim, ataques, né? Vamos dizer, incidentes, né? Vamos usar uma palavra incidente, usando periféricos, né? É muito forte, né? Inclusive impressoras, coisas que são inofensivas no ponto de vista natural. Não, coloca uma impressora para mim aqui na minha sala. O cara vai lá, coloca uma impressora, compra na Calunga, põe lá uma impressorinha, tá não sei o quê, e aquilo entra na rede. Não sabe o que está embarcado. Não sabe o que está embarcado. Normalmente tem os fabricantes que são mais reconhecidos, homologados, né? vamos dizer assim, sei lá. Mas é sempre um risco. E um dos principais vetores de ataques hoje que eu vejo é com IoT e AMT, Medical Device, porque simplesmente você, compra, pluga no ambiente, deixa rodando lá e, putz, como é que tá a configuração? A quantidade, se você for pesquisar hoje, sei lá, Shodan, Census.io, a quantidade de equipamento médico que está exposto para a internet, somente que equipamento DICOM com resultado de exame de imagem, cara, é um absurdo. Você conecta num equipamento, numa máquina de, sei lá, de raio-x de ressonância, que tem dado de paciente, tem imagem de paciente, tá virado para a internet, o pessoal nem sabe o que está acontecendo isso. Então, é um dos principais vetores de ataque que a gente vê hoje. Tanto que a gente teve uma preocupação de montar toda uma estratégia de como que a gente monitora, como que a gente vê o que tem de ameaça, quando que sai um CVE novo de um equipamento, quando que algum grupo de ataque de ransomware está utilizando equipamento médico ou algum IoT para poder propagar algum tipo de ataque. Ou seja, tem que estar monitorando esses pontos também. Tem que monitorar tudo isso. Então não é só tecnologia tradicional, computador, ficha, essas coisas. Tem que olhar tudo que está em volta. Tudo que tá conectado. E se você for, dependendo da instituição que você vá, você não tem nem noção da quantidade de equipamentos OT e IoT que tem dentro da instituição. Uma escada rolante simplesmente ela tem um sensor. Aquele sensor da escada rolante para saber se ela está funcionando ou não, a quantidade de pessoas que está subindo e descendo, é passível de se conectar. Uma bomba de infusão, de, sei lá, de insulina no paciente, simplesmente só plugou no paciente, já rodando lá. Tá, mas como é que eu garanto que não vai ninguém interceptar aquele sinal e mandar uma dosagem a mais de insulina para o paciente, ou uma dosagem a menos quando ele precisaria? E é assustador quando você começa a pensar nas possibilidades. A gente começa a conectar tudo, né? E faz sentido, gerar telemetria, garantir monitoramento, mas vem junto com tudo isso os riscos de ter esses equipamentos conectados, né? Acompanhar. Quanto mais conectado, mais risco tem, tudo bem que a câmeras e por aí vai. Câmeras, né? Também. Câmera é uma coisa muito comum, né? Já existem sites especializados em classificar e disponibilizar ali uma série de câmeras abertas, e aí você... Screen IP Can. Cara, que coisa, né? Então é assustador. É isso, um caso realmente impactante, interessante. Bom, tem um outro quadro aqui, Paixão, que é o verdadeiro ou falso. Esse aqui é cruel. Vou colocando aqui algumas sentenças e aí você vai dizendo pra gente se é verdadeiro ou falso e a gente pode comentar rapidamente aí cada uma delas. Então vamos lá, vamos para a primeira. A maioria dos hospitais ainda usa senha padrão em equipamentos médicos. Já começamos bem, né? Já começa polêmico. Aqui a única certeza que a gente tem é que vai ser polêmico. Cara, não só hospitais, como eu acho que todo o mercado de tecnologia do Brasil, mas hospitais que acabam sendo o pior de todos. Geralmente é assim. Eu tenho duas passagens na área de saúde, eu tenho uma em 2009, 2010 e hoje, assim, e são épocas completamente diferentes, né? Eu percebi que naquela época, 2009, 2010, eu percebia que era muito mais simples, tanto que acho que a primeira vez que eu tive interesse de entrar nessa área de saúde foi quando eu tinha fraturado a mão na época, tinha ido para uma clínica, e eu percebi que a mesma Wi-Fi da recepção que eu conectava era a mesma Wi-Fi que estava todos os equipamentos daquela unidade clínica, isso em Recife, sei lá, anos atrás. E eu disse assim, caramba, velho, eu consigo ver os equipamentos aqui, e aí? O que dá para fazer? Câmera, tudo conectado na mesma rede. Então, aquela realidade lá de 2010 não mudou muito para hoje, não, dependendo do lugar que você vá. Se você pega uma cidade do interior, sei lá, de São Paulo, qualquer outro estado, principalmente Nordeste, Norte, cara, é muito comum você encontrar esse tipo de fragilidade básica. E aí, geralmente é assim, admin 1, 2, 3, esse tipo de coisa é a coisa mais comum que você vai ver. Putz, tem um equipamento que eu não sei qual que é a senha. Cara, Google, o senha padrão do equipamento, bota a marca. E dependendo do lugar, isso já é um avanço para eles, né? Que estão aquela realidade, aquilo já é um avanço, né? Mas básico. E eu já vi lugares que tinham resistência à mudança desse tipo de senha, porque dizia assim, não, mas senão o meu suporte não vai conseguir acessar o meu equipamento. Cara, mas não é só o teu suporte que está acessando. É teu suporte, e aí tem um chinês, tem um pessoal lá do mundo, todo mundo acessando, que está conectando o teu equipamento, que tem um dado do teu paciente. Então, assim, essa preocupação que tem que ter, né? E as pessoas ainda negligenciam muito isso. É isso, né? Então falta um pouco de
entender o que está chegando no nosso ambiente, qual que é o requisito, o checklist mínimo de segurança que tem que ter para poder colocar esse equipamento. Cara, muda a senha, muda o host, adiciona o monitoramento, o que tem que fazer para poder garantir que... Você vê, a gente já levou esse tema até para o usuário final, né? Quando ele pega aquele roteadorzinho da Vivo, aquele roteadorzinho, né? Comprou aquele roteador D-Link, por aí vai, né? A gente já está educando esse usuário final a trocar a senha dele, né? Então... E normalmente você ele chegar coloca no setor o nome de da saúde esposa, e ainda 123. encontrar uma situação como essa é realmente preocupante. Né? E é natural que ele coloca, ele pega lá o roteadorzinho e ele coloca a senha, o nome da esposa, 123. Na verdade, o final é... Não, mas se ele coloca o nome da esposa 123, ele já deu um bom passo. E se colocar a primeira letra do nome da esposa maiúscula, aí cara, aí já põe foi trabalhar com a põe gente, um cifrão, No asterisco. passado ele ligava o equipamento, ele só ligava o equipamento na rede. E ligava pro suporte pra reclamar quando aconteceu alguma coisa. Já melhorou, porque antes era cara. aniversário dele. Né? Não vou mexer em nada no equipamento, porque eu já liguei, ele começou a funcionar, ele tá funcionando. eu não Fora vou aquele colocar cartãozinho mal. de alimentação que a pessoa coloca assim atrás para não esquecer, né? Então tem que colocar. Isso aí, eu acho que conscientização, né? E ainda no setor de saúde, que é um setor delicado, né? Lida com Crítico pra dados caramba. realmente sensíveis, críticos, conscientizar o pessoal sobre isso, né? Bom, vamos para o segundo aqui. A auditoria em dispositivos IoT hospitalares é feito só quando dá problema. Cara, deixa eu tentar trazer uma abordagem assim, não tão... É porque é só quando dá problema, eu entendo Então, que é é bem... porque até quando dá problema, ainda tenho dúvidas se o pessoal audita. Ainda tenho essas dúvidas. Por isso que eu tô dizendo que é algo muito mais abrangente, né? Que a gente vê. É assim, mercado brasileiro, cara, é muito raro você ver isso. A questão da auditoria. Até quando dá problema. Porque o pessoal vai investigar, não, vamos ver, atualizar alguma coisa, o que entrou no ambiente novo para ter parado o equipamento, o que aconteceu com esse equipamento. Então, essa parte de auditoria, cara, eu acho que tá ali andando ali de mãos dadas entre senha padrão e auditar esses equipamentos médicos. Porque o que a gente percebe, né? Aí também tem uma falta de conhecimento do time de segurança e tecnologia em geral, que é, por exemplo, boa parte dos equipamentos que vem de fora do Brasil. Então, como é que você presta suporte para aquele equipamento com uma pessoa que trabalha no fuso horário completamente diferente do seu? Então, putz, não, libera para lá o acesso e deixa ele conectar, porque precisa conectar. E não é simplesmente liberar o acesso. Porque qual a garantia que eu tenho que é o cara da empresa, do suporte, que está conectando o meu ambiente e que não é qualquer outro tipo de pessoa mal intencionada? Exato. Então, acho que falta um pouco de Às vezes até a bom estratégia senso. em fornecer a conexão é errada. frágil, Isso, né? com Frágil. certeza. Então acaba comprometendo, Legal. Boa Bom, resposta. falando da terceira aqui agora, ó, a gente até falou de regulamentação, de regulação já, né? E aqui tem uma aqui que fala um pouco de legislação, né? Lógico que aqui é LGPD, né? Que acaba abraçando, inclusive, o mercado de saúde, né? Então, a afirmação está assim, a LGPD está longe de ser cumprida na prática no setor de saúde? Cara, na prática, sim, vamos dizer que ainda está longe, mas os ganhos que a LGPD trouxe para níveis de maturidade na área de saúde do Brasil, assim, foi absurdo. Porque, sei lá, o Brasil ele evoluiu, sei lá, 10 anos em 3 anos, 4 anos, vamos dizer assim. Porque o pessoal começou a realmente ter medo, dizer, putz, isso poderia ter acontecido comigo e eu ia pagar a multa. Não é a preocupação assim, o dado do meu paciente é o meu dado. Não, uma multa gigantesca pra gente aqui. Então, assim, indiretamente, acabou evoluindo a maturidade, mas a gente acha que, eu prevejo ainda, acho que pelo menos mais uns 5 anos para começar a estar ali no baseline mínimo do que as organizações precisariam ter. Eu acho que a gente já teve bons avanços, a gente deixou de acontecer muito incidente por conta dessas coisas básicas que foram feitas meio que forçado pela LGPD, que aí sim dá uma certa estabilidade, por enquanto. É aquele band-aidzinho que está estancando esse sangue aqui agora, mas se não fosse esse band-aidzinho, teria sido muito pior. Isso entra junto o GDPR em relação à parte dos devices, vamos dizer assim. Sim. Isso em paralelo, ou você acha que pelo menos finaliza a parte da LGPD e depois parte para esse... Qual que é o trabalho em paralelo? É que assim, vamos lá, eu nem levo em consideração tanto o GDPR. Pensando na área de saúde, eu boto muito mais o HIPAA, porque se a gente for pegar quais são os requisitos que têm exigência no PCI, basicamente é 1 para 1, se a gente for olhar. Então, a mesma coisa que tem no PCI é a mesma coisa que vai ter no HIPAA. O que diferencia são pequenas coisas do PCI que são para processadores de cartão de crédito, financeiro,
e algumas coisas particularidades da saúde, que é o dado do paciente, como que guarda, esse tipo de coisa. Mas são muito próximos. E o que a gente entende é que se as exigências que o LGPD faz hoje para as instituições combinado com alguma outra regulamentação, e aí eu posso até trazer o próprio PCI aqui, beleza, o PCI é gigante, de quantidade de requisito que tem, não são todos os hospitais que vão ter essa maturidade para implementar tudo, mas se você pegar pelo menos o capítulo 1 ali, com coisas básicas, cara, já eleva o nível. Já muda o padrão do jogo. Então isso faz total diferença para as instituições. Então assim, eu prevejo que pelo menos nos próximos 5 anos, eu acho que a gente vai começar a chegar no nível, putz, agora tá aceitável. Vamos ver o que agora pode ser de bom. Como é que melhora ainda mais? Como é que melhora? Ótimo, legal. E por último aqui, essa também é uma afirmação polêmica, hein? Tem dado de paciente sendo vendido por centavos na Dark Web. Centavos não, mas tá bem caro o dado. Tá. Uma das coisas, aí como eu comentei, a gente tem um time de inteligência e acho que uma preocupação que a gente tem como que a gente faz segurança num país onde existem coisas que são normais, vamos dizer assim, e que em outros países não é normal. E aí vamos parar para fazer uma reflexão. Compra de medicamento. Medicamento que tem aquela tarjinha vermelha, se você compra só se tiver uma prescrição médica. Medicamento com tarja preta, só se compra com prescrição médica. Quantas vezes a gente foi cobrado de uma prescrição médica para comprar aquele medicamento que é a tarjinha vermelha? A vermelha. Quase nunca. Eu não lembro de... Eu também não lembro. Nunca fui parado, nunca me pediram isso. Uma tarja preta? Putz, dependendo da farmácia, sim. Sim, até por causa da retenção de receita. Se for uma farmácia de uma rede grande, se for uma rede grande, beleza, eles têm a obrigação de pedir, eles pedem. E aí, quando a gente começa a parar para perceber que isso é algo que é muito mais cultural brasileiro do que outros países. Brasileiro, a gente sabe que tem um lugar chamado Santa Efigênia, onde se vende tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo assim. É um pendrive com dado de milhões de brasileiros, CPF, endereço, número do cartão de crédito, tudo lá por R$15, R$25. E é muito comum você encontrar isso. Fora do Brasil, você não encontra esse tipo de coisa. Então, a gente precisou aprender a entender como é que é a cultura brasileira para adaptar nosso time de threat intelligence para poder conseguir monitorar essas coisas. Para nossa surpresa, o que a gente percebeu é que o underground do Deep Web, essas coisas, é muito raro você encontrar coisa do Brasil. É muito raro. São raríssimos casos que a gente vai encontrar. Mas quando a gente começa a migrar isso para Telegram e Discord, cara... É um absurdo. É um absurdo de dado que o pessoal vende, que a gente sai retende e manda para as instituições. Apareceu um negócio aqui da instituição de vocês, toma aqui, vê o que aconteceu aí. Interessante. E não só dados, mas que a gente percebe é que a venda de medicamento, tarja preta, ela é muito divulgada. Por exemplo, sei lá, venda de anabolizante. Anabolizante do Brasil, ele é proibido. Sim. Mas assim, a gente vê no Instagram, vídeo no YouTube, pessoas, influencers, falando sobre isso abertamente, de algo que é proibido no Brasil e que se vende. Isso é muito comum. E nesses grupos a gente monitora muito isso. O que está vendendo, como que está vendendo. A gente já pegou caso de pessoas que estavam vendendo bloquinhos de receituário médico de vários hospitais, até setores públicos também. E aí quando ele vai analisar, putz, mas isso aqui é falsificado? Não é? Não, eram bloquinhos reais que o pessoal furtava das instituições e revendia isso em grupo para poder, sei lá, mandar prescrição, carimbo de outros médicos. Carimbo de médico essa é uma fraude comum no nosso país, né? É muito comum. A gente até tem discutido muito a prescrição eletrônica, né, com certificado digital, para tentar estancar um pouco isso, né? Era muito comum se comprar prescrições. Ainda é comum, tá? E é frágil, né? Porque é papel. E assim, e aí o que a gente percebe? É cultural. 2 semanas atrás eu estava na Colômbia palestrando num evento onde eu comentei sobre esse caso de venda de medicamento tarja preta e o pessoal simplesmente falou, cara, mas aqui é normal, aqui a gente pode, não é proibido. E aí eu disse, putz, velho, o que pra gente culturalmente é proibido, pra eles não é. Então eles devem ter algum outro problema na área de saúde lá da Colômbia que é completamente diferente do que a gente tem aqui, que a gente nem sabe que tem, o que não passa contexto pra gente. E esse é engraçado. Os americanos são muito mais restritos, inclusive. Pois é, eu ia falar exatamente isso. Qualquer coisa precisa de prescrição. Eu tenho um caso rápido, vou contar 2 minutinhos aqui, que na Black Hat do ano passado, eu tive uma labirintite do nada, né, em Las Vegas. Por quê? 46 graus, aquela coisa toda, aquela loucura. E para comprar um remédio, para isso foi uma baita de uma jornada, né? Porque não é tão simples. Eu tive que fazer uma consulta com uma clínica na Flórida para conseguir a prescrição que foi direto para o Walgreens, para que eu pudesse pegar a farmácia, né? Escolhe a farmácia perto de onde você está, para você poder chegar. Foi uma jornada, que para mim foi uma coisa diferente. Não é uma coisa comum, né, pra gente. Que
pra gente hoje no Brasil, você vai na farmácia, você vai fazer compra. Você não vai fazer compra do remédio. Você tem lá, você compra chocolate, você compra vinho, você compra, né, o natural que você é fazer compra. Você não tem as coisas controladas. Tão controladas. A parte restritiva ela é muito pequenininha, né? Então é uma coisa cultural muito diferente, né? Diferente. Então, os americanos são muito mais foi uma controlados jornada em relação a medicamentos, né? A gente tem uma flexibilidade. E o próprio controlado nosso, a gente acaba tendo acesso de outras maneiras. Né? Daí a gente volta pela questão da regulamentação, né? O FDA e o HIPAA sempre estão exigindo isso lá deles, que a gente não tem ainda essa exigência daqui no Brasil, está cobrando isso. Então, enquanto não tiver um órgão regulador dizer assim, ó, parou, a partir de hoje não vende mais nada, e tem que ser no padrão aqui, não vai existir essas brechas. Até adotar as tecnologias adequadas, porque, de novo, a gente já sabe que a prescrição em papel, usando carimbinho, a gente está discutindo há décadas a fragilidade disso tudo, né? Então, a gente até evoluir e trazer tecnologia para resolver isso, como a prescrição digital, né? Onde o médico precisa de um certificado e isso fica num sistema que as farmácias... Até porque no final do dia é o risco para o paciente, né? Com certeza. Do que a gente está falando. Bom, já estamos aqui caminhando para os finalmente, né? Vamos aqui para o nosso último bloco, Arthur, falando um pouquinho de tendências, né, em tecnologia. Tem tanta coisa que o pessoal tem falado aí de forma mais ampla, né? IA, criptografia quântica, né? Então eu queria ouvir de você um pouquinho sobre como esse tema, esses temas, essas tecnologias têm impactado o setor de saúde. E aí, você já aproveita ali no finalzinho e deixa ali seu recado final para a gente. Tá, perfeito. Tendências, o que a gente vê hoje? Muita instituição de saúde utilizando IA para poder fazer análise e diagnóstico e resultado de exame de paciente. Então, sei lá, um paciente vai fazer um exame de ressonância e eu não preciso mais do médico para estar avaliando detalhe por detalhe da ressonância daquele paciente. Então já existem IAs que estão fazendo análise do resultado e dizem assim, ó, esse paciente teve uma fratura nesse osso aqui específico com um grau de assertividade de 99, tantos por cento. Então isso reduz o tempo do atendimento do médico com o paciente e é muito mais assertivo. Então não quer dizer que a IA ela vai substituir o médico. Ela acabou virando uma ferramenta de apoio no diagnóstico do médico, acelerando esse papel de atendimento na resolução do paciente. Então isso ajuda muito. Cirurgia robotizada. É algo que já é comum, muito comum isso acontecer. Então, um médico em São Paulo operando um paciente numa mesa de cirurgia num hospital em Recife, e isso já pararam para pensar no risco de segurança se alguém pega essa comunicação, vai lá e, sei lá, intercepta isso e, putz, causa um dano à vida do paciente. Então, é algo que já acontece, principalmente com o uso de 5G, contingência, por aí vai. Mas o que eu ainda percebo é que não são todos os lugares estão preparados para isso, não são todas as instituições, é algo que tem que ter um estudo muito bem avançado e entender muito sobre risco. Então, qual que é o risco de perda de latência no momento de uma cirurgia? Qual que é o risco de alguém pegar essa comunicação no paciente? Então, a gente percebe que cirurgia robotizada é o futuro, não tenho que discutir isso, já não é o futuro, já é o presente, vamos dizer assim. Tem muito lugar utilizando, mas são poucos lugares que eu vejo que estão avançando por conta dessa preocupação, essa cautela, porque o risco assim, é gigantesco em relação a isso. Computação quântica, quando a gente fala em computação quântica, para poder fazer análise de diagnósticos, então, putz, a cura do câncer. A gente já vê instituições, a gente fechou parceria recente agora com a Mayo Clinic também, para poder tentar descobrir essa possível cura do câncer, fazer compartilhamento de informação. E aí, quando a gente fala de cibersegurança, mesma coisa. Qual a garantia que eu tenho que os métodos, esses computadores quânticos, têm um modelo de criptografia adequado para garantir que não vai ter nenhum dado comprometido, ninguém vai conseguir ter tipo de acesso, qualquer assertividade daquele dado. Então, assim, é algo que ainda é uma nuvem para muita gente, e acho que não só para a área de saúde, mas para todo o setor, computação quântica no geral. E acho que ainda tem muito aprendizado ainda em relação a isso. O que a gente percebe é que a curva de aprendizado que tinha, e quando chegavam essas tendências para a gente, de 10 anos, elas começaram a diminuir para 5, 3. A gente agora percebe que o que a gente viu ano passado já está obsoleto e não presta mais para a gente. Então, assim, a curva de aprendizado está sendo muito mais rápida em relação a isso. Então, acho que esses são os três principais pilares que a gente vê de tendências que não são tão tendências, mas que já são realidades. São poucos lugares que estão se preocupando com isso. Trazendo para o Brasil, o que eu percebo? Setor de saúde. Acho que as instituições no Brasil eles estão começando a levar a segurança muito mais a sério. Então, a gente começa a perceber que existem mais eventos falando de segurança para a saúde. A gente se preocupa muito em compartilhar aprendizado com as outras instituições, porque não são todas
que tem investimento, que tem time capacitado para isso. Perfeito. Inclusive, uma das coisas que a gente está fazendo agora, a gente vai estrear em setembro, agora, que é, a gente vai estar disponibilizando o MISP para poder compartilhamento de inteligência de ameaça com as instituições de saúde, para poder, tá acontecendo, tem um grupo de ransomware que está atacando hospitais, sei lá, na América Latina, com esse tipo de IOC, com esse tipo de modus operandi aqui. Então, se prepara aqui, a gente já começa a trazer esses dados, porque qual que é o principal déficit que a gente tem no Brasil? Existe o Bacen para garantir que todos os bancos se conversem, trocam informações entre eles. Mas na área de saúde é cada um por si. E é isso que a gente quer acabar. Porque no dia que a gente se junta para poder conseguir garantir que todas as informações corram de forma fluida e muito mais rápida, tipo, o ecossistema de segurança no Brasil ele acaba melhorando muito. E aí a reflexão que eu peço para o pessoal sempre fazer é assim, você já parou para pensar que se fosse um parente seu, querido, que tivesse numa fila de hospital e o hospital tivesse parado por conta de um incidente de segurança, como que você iria reagir? Então, essa é a reflexão que eu sempre faço. Toda vez que você vai ali numa farmácia e o pessoal pede um CPF para dar um desconto de X reais, já parou para pensar para onde que vai aquele dado de CPF? Já parou para perceber? Você acabou de vender o dado, né? Você já parou para perceber que se aquele dado ele vai parar numa empresa, numa operadora de plano de saúde, e aquela operadora de plano de saúde ela te faz um marketing direcionado, porque sabe que o Arthur ele é uma pessoa que sempre vai na farmácia para comprar um medicamento XYZ, então pode ser que exista predisposição para tal doença, isso pode ser, o valor do plano ele pode ser mais alto, mais baixo, então assim, existem coisas do dia a dia que a gente não percebe, mas que passa ali despercebido. Esse ponto é incrível. Senso crítico, né? Esse ponto é incrível. A gente precisa elevar o senso crítico. O senso crítico. Né? Então, assim, e assim, é uma exigência do cliente / paciente. Você não é obrigado a dar esse dado. O dado ele é seu, você fornece se você quiser. Perfeito. Então tem muitos lugares, me manda seu CPF. Não, mas precisa do seu CPF. Não, você não precisa do meu CPF. Você precisa da prescrição médica. Tá aqui, tô entregando para você, tudo direitinho. Ou às vezes nem é isso, ou, putz, vou na farmácia comprar um chocolate, me manda teu CPF. Não vou dar meu CPF. O CPF ele é meu, eu quero comprar um chocolate, não preciso disso. Você não precisa do meu CPF. Então essa é a preocupação que a gente vê e acho que são os principais vetores chaves. Então, assim, tratar a segurança como segurança e não tratar a segurança como apenas um gasto, eu acho que é o principal fator. Pessoas da área de segurança, eu trago como profissionais, que assim, precisa quebrar esse paradigma de falar tecniquez, precisam falar com pessoas. A gente tem que entender que muita parte de diretoria clínica médica são médicos. Então, como que eu consigo conversar sobre segurança e risco, traduzir isso para o médico? E é isso que vai fazer essa virada de chave aqui de como que a segurança ela consegue vencer. Então, eu acredito muito que essa sua experiência em outros setores, como o setor financeiro, acaba apoiando, agregando muito essa visão de olhar para o setor financeiro, entender como é que o setor financeiro caminhou e como é que ele chegou ao nível de maturidade que tem e tangibilizar isso, trazer isso para o mercado de saúde que está tão carente disso tudo. Com certeza. Isso é muito bom. Muito bom. Quer dar o seu último recado aí? Cara, meu último recado é que toda informação ela tem que ser compartilhada, né? Acho que a gente já passou da fase no Brasil de vamos guardar a informação porque é só o segredo da gente, a gente vai ser o diferencial disso, porque no fim do dia, eu não sei quem amanhã, se vai ser um parente meu que vai estar utilizando o serviço de saúde de um outro hospital, de uma outra unidade, até o sistema público, e aquilo ali, o fato de eu ter guardado aquela informação para mim, isso pode ter me prejudicado um parente meu próximo. Então, acho que acabar um pouco com esse egoísmo de mercado, né? Que a gente percebe que ainda existe muito isso. A gente já tem outras ações que a gente faz, a gente tem curso para poder formar pessoas na área de saúde, especificamente segurança na área de saúde, capacitar esse pessoal. Então, acho que assim, informação ela tem que ser compartilhada. Eu acho que uma vez que você guarda isso para você, cara, assim, o reconhecimento ele não vai vir do jeito que tem que vir. Eu acho que é muito melhor você ser reconhecido por algo que você fez para todo o ecossistema, porque no fim do dia a saúde ela é um ecossistema no Brasil. Não é o meu hospital, o outro, A, B ou C. Perfeito. Então é um ecossistema que tem isso. E no fim do dia, sim, a gente tem que se preocupar com o quanto que eu o quanto que eu sou a referência hoje para esse mercado, mas não é uma referência pelo que eu construí dentro de casa, e sim pelo que eu ajudei os outros a construir. Então, acho que esse é o principal recado que eu tenho para o pessoal. Legal. Depois a gente deixa aí também na descrição algumas coisas que você pode passar para a gente como referência, as referências, para que vocês possam consultar aí de casa, tá? Éder, obrigado.
Eu que agradeço, agradecer o Arthur, Arthur, né, cara? muito Mega obrigado. referência no mercado de saúde. Obrigado pelo papo, Cara, acho que é um... mega aula, né? Mega aula do setor de saúde, Eu que agradeço. segurança. Para a gente é um prazerzaço estar com você aqui no nosso podcast. Então, muito obrigado mais uma vez por ter vindo, por ter compartilhado todas essas informações com a gente. Tá bom? Show. Bom, e queria agradecer a você que está na audiência aí, ter ficado conosco até agora. Passa esse conteúdo aí para o pessoal que você conhece, que acha que o antivírus serve para tudo, né? Eu acho que aqui a gente fala um pouco mais do que disso aí. Segue a gente na rede social para ter mais acesso aos nossos vídeos e agradeço mais uma vez. Até a próxima, pessoal.